Existe um lugar no mundo tão pequeno no mapa que você provavelmente já viu ele dezenas de vezes e nunca percebeu a importância real dele. Mas esse lugar tem o poder de parar a economia global inteira. Não é exagero. Todos os dias, quase 20% de todo o petróleo consumido no planeta passa por um único ponto, um corredor estreito de água, localizado entre Irã e Omã, chamado de Estreito de Hormuz. No seu ponto mais estreito, ele tem cerca de 33 km de largura, mas isso é só no papel. Porque na prática, as rotas seguras de navegação são ainda menores, apenas 3 km para a entrada e 3 km para a saída. Agora pensa comigo, você tem praticamente um quinto da energia do mundo inteiro passando por um pequeno espaço, um espaço menor do que muitas cidades. Se qualquer coisa acontecer ali, o impacto não é local, é global. Isso não é um cenário hipotético. Nos últimos anos, as tensões na região têm aumentado, navios sendo monitorados, presença militar constante, ataques indiretos, seguros marítimos disparando e o mundo inteiro observando com atenção, porque todo mundo sabe o que está em jogo. Uma interrupção no Estreito de Hormuz não seria apenas um problema político, seria um choque econômico imediato. O preço do petróleo iria disparar. O custo de transporte aumentaria, a inflação subiria em cadeia. E isso chegaria até você, no combustível, no mercado, na conta do dia a dia. De Nova York a Tóquio, de São Paulo a Berlim, ninguém iria escapar. E é exatamente por isso que esse lugar é chamado de gargalo energético global. Agora, para você entender o tamanho disso, precisamos dar um passo atrás, olhar o mapa e entender por que Hormuz é tão vital. O Golfo Pérsico não é uma região comum. Ele concentra alguns dos maiores produtores de petróleo do planeta. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e o Catar. Países que juntos sustentam boa parte da oferta global de energia. E todos eles, ou quase todos, dependem de uma única saída para exportar esse petróleo: Hormuz. Todos os dias, cerca de 20 milhões de barris atravessam esse estreito. Navios gigantes, alguns dos maiores já construídos pelo ser humano, carregando energia suficiente para abastecer países inteiros. Agora vem o ponto crítico. Alguns desses países até tentaram criar alternativas. A Arábia Saudita construiu oleodutos atravessando o deserto até o Mar Vermelho. Os Emirados Árabes construíram um duto até o porto de Fujairah, fora do estreito. Mas mesmo somando todas essas alternativas, elas não chegam nem perto da capacidade de transporte marítimo. Ou seja, o mundo depende de Hormuz. E dependência concentrada é risco concentrado. Quanto mais você depende de um único ponto, maior o impacto quando esse ponto falha. E é por isso que Hormuz não é só importante, ele é perigoso. Ele é frágil, ele é um dos maiores pontos de vulnerabilidade do sistema econômico global. E agora vem a pergunta que muda tudo. E se esse problema pudesse ser resolvido? E se existisse uma forma de eliminar completamente essa dependência? E se os navios simplesmente não precisassem mais passar por Hormuz? Parece impossível, mas existe um plano. Um plano que envolve engenharia extrema, bilhões de dólares, e a tentativa de redesenhar o mapa do comércio global. Mas esse plano levanta uma outra questão ainda mais profunda: resolver o problema ou apenas mudar o risco de lugar? Agora presta atenção nisso. Se você olhar o mapa com mais cuidado, vai perceber um detalhe que muda completamente o jogo. Na ponta norte de Omã, existe uma região chamada Península de Muzandam. Ele se projeta sobre o Estreito de Hormuz, como uma muralha natural, quase como se estivesse guardando a entrada do Golfo Pérsico. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Em alguns trechos dessa península, a distância entre o Golfo Pérsico e o Oceano Aberto é surpreendentemente curta. Em alguns pontos, são apenas algumas dezenas de quilômetros de terra, ou seja, todo aquele fluxo gigantesco de petróleo, que hoje é obrigado a passar por uma zona de tensão geopolítica, poderia teoricamente atravessar a Terra e sair direto para o oceano, sem passar por Hormuz, sem depender do Irã, sem ficar vulnerável a bloqueios. E é exatamente daí que nasce a ideia do Canal de Muzandam,
Um projeto ambicioso, radical e ao mesmo tempo assustadoramente lógico. A proposta é simples no papel: escavar um canal gigantesco através da península, conectando diretamente o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, criando uma nova rota marítima, segura, direta e fora da zona de conflito. Seria como criar um plano B global, uma rota alternativa para o petróleo do mundo, mas a realidade é muito mais brutal que o papel. Porque Muzandam não é deserto plano, ela faz parte das montanhas Hajar, uma das regiões mais acidentadas e difíceis do Oriente Médio. Estamos falando de picos que chegam a mais de 2.000 metros de altura, rocha sólida, terreno hostil. Construir um canal ali não seria como o canal de Suez, onde basicamente você escava areia. Aqui seria necessário cortar montanhas inteiras, explodir milhões de toneladas de rocha, mover terra em uma escala quase inimaginável. E não é só isso. O canal teria que ser grande o suficiente para passar os maiores navios do planeta, os VLCCs, verdadeiramente cidades flutuantes, projetadas para transportar volumes massivos de petróleo. Ou seja, não estamos falando de um canal qualquer, estamos falando de uma mega estrutura global. Quanto custaria projetar? Centenas de bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a expansão do canal de Panamá custou cerca de 5 bilhões. Ou seja, isso aqui não é um projeto de infraestrutura, é uma transformação geopolítica. E mesmo que a engenharia consiga vencer todos esses desafios, ainda existe um obstáculo ainda mais difícil: a política. A península de Muzandam pertence a Omã, um país relativamente estável, que hoje aposta em turismo, comércio e desenvolvimento portuário. E não existe até agora nenhum plano oficial para construir esse canal. Porque no fundo, esse projeto traz um dilema. Ele resolve um problema, mas cria outro. Porque um canal não elimina a vulnerabilidade, ele apenas desloca ela. Em vez de depender de um estreito natural, o mundo passaria a depender de um único canal artificial, um ponto único, uma nova linha de falha. Se um navio encalhar, se houver um ataque, se acontecer um desastre natural, tudo para novamente. Ou seja, a pergunta real não é: podemos construir esse canal? A pergunta é: vale a pena trocar um risco conhecido por um risco ainda maior? E é por isso que, até hoje, o canal de Muzandam continua sendo apenas uma ideia, uma solução teórica para um problema real. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz continua sendo o que sempre foi, o corredor mais importante da energia global. E ao mesmo tempo, o ponto mais vulnerável de todo o sistema. E talvez a pergunta mais importante de todas seja: se o mundo inteiro depende de um único ponto, por quanto tempo isso ainda vai funcionar antes de quebrar? A verdade é que o Estreito de Hormuz é muito importante para a economia e a geopolítica global. Enquanto os países não encontrarem soluções lógicas e de paz para resolver esse problema, continuará tendo risco de aumento e disparada do petróleo e da inflação global. Qual é a sua opinião? Será que é possível criar o canal de Muzandam? Deixe a sua opinião no campo dos comentários. E se você quer ver mais vídeos de análises econômicas, considere a se inscrever no canal Fronteira Econômica. Aqui falamos de economia todos os dias. Fico por aqui, te espero no próximo vídeo.